Glória a Deus, chegando com Salmos de número 77. Aleluia. Salmos de número 77. Salmos de número 77. Aleluia, glória a Deus. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, né? Que a palavra de Deus é muito importante na minha vida, na sua vida. Cada dia a palavra de Deus chegar e entrar e fazer morada no nosso coração. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Irmãos, e eu já convido você para ficar até o final, porque no finalzinho a gente vai estar orando, tá bom? A gente vai estar orando no finalzinho do conteúdo. Aleluia, glória a Deus. E Deus é bom, Deus é poderoso. Tá bom, irmãos? Então vamos para a palavra nesse dia. Aleluia. Levanto a Deus a minha voz, a Deus levanto a minha voz para que ele me ouça. Aleluia. No dia da minha angústia, o busco ao Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro de Deus e me lamento. Queixo-me e meu espírito desfalece. Aleluia. E conserva vigilante os meus olhos. Estou tão perturbado que não posso falar. Aleluia. E considero os dias da antiguidade nos anos dos tempos passados. Aleluia. De noite lembro do meu cântico, consulto com o meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Aleluia. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se a sua promessa para todas as gerações. Aleluia. Esqueceu-se Deus de ser compassivo, ou na sua ira ensebuiça suas misericórdias. Aleluia. E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Aleluia. Recordarei os feitos do Senhor, sim, e lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Glória a Deus. Meditarei também em todas as tuas obras, e ponderarei os seus feitos poderosos. Aleluia. O teu caminho, ó Deus, em santidade, que Deus é grande como o nosso Deus. Aleluia. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Aleluia. Com o teu braço remiste o seu povo dos filhos de Jacó e de José. Aleluia. Glória a Deus. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Aleluia. As nuvens desfizeram-se, águas nos céus perturbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. Aleluia. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram
o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foi conhecidas. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Aleluia, Senhor dos exércitos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi Salmos de número 77. Vamos para Salmos de número 78. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 78. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Eu falo a toda hora que Deus é bom, porque Deus deu seu Filho único, irmãos, para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 78. Glória a Deus. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, no porei enigmas da antiguidade. Aleluia, Senhor. Coisas que temos ouvidos e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Aleluia. Não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse aos vossos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que soubesse a geração vindoura dos filhos que houvessem de nascer, dos pais se levantasse e os contasse aos seus filhos. Aleluia. A fim de que pusesse em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Aleluia. E que não fosse como os seus pais, geração conto e rebeldes, gerações de coração estável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aleluia. E os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Aleluia. Glória a Deus. Não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Aleluia. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Aleluia. Maravilhas fizerem vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zor. Aleluia. E dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como montam. Aleluia. A glória a Deus. Também os que o de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Glória a Deus.
fendeu rochas no deserto e deu-lhe de beber abundantemente, como de grande abismo. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Glória a Deus. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comidas segundo o seu apetite. Aleluia. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecer a carne para o seu povo? Aleluia. Deus é tudo, Deus pode tudo, aleluia. Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudas. Pode ele dar pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Aleluia. Pelo que o Senhor, quando ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Aleluia. Porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Aleluia. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles maná para comerem e deu-lhes do trido dos céus. Glória a Deus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Aleluia. Fez soprar nos céus o vento do oriente e pelo seu poder trouxe o vento sul. Glória a Deus. Sobre eles fez também chover carne como poeira e aves de asas como areia do mar. Aleluia. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. O Senhor dos Exércitos. Não refriaram a sua cobiça, ainda lhe estava comida na boca. Quando a ira de Deus se levantou contra eles, e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. E com tudo isso ainda pecaram e não creram nas suas maravilhas. Aleluia. Pelo que consumiu os seus dias como um sopro e os seus anos em repentino tempo. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscava a Deus. Aleluia. Aleluia. Lembra que Deus é a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Aleluia. Todavia lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentia. Pois o coração deles não era constante para com ele,
nem foram ele fiéis ao seu pacto. Glória a Deus. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. Glória a Deus. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. Glória a Deus. Deus é bom. Porque se lembrou que era carne, o vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o ofenderam o erro. Aleluia. Voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário. Nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas do campo de Zoan. Aleluia, glória a Deus. Convertendo em sangue os seus rios, para que não pudesse beber das suas correntes. Glória a Deus. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Entregou às lagartas as novidades deles e os frutos do seu trabalho aos gafanhotos. Aleluia. Destruiu as suas vinhas com saraivas e os seus cômoros com chuvas de pedras. Aleluia. Também lhe entregou a saraiva o gado deles, e aos coliços seus rebanhos. E atirou-se sobre eles o ardor da sua ira no furor, a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Aleluia. Glória a Deus. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Aleluia. Feriu todo o primogênito e legítimo, primícia da força deles nas tendas de Quim. Mas fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Glória a Deus. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos com mar os submergiu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações de diante deles e dividiram suas terras por herança. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel.
Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Aleluia. Mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente com seus pais. Desviarão-se como arco traiçoeiros. Pois o provocaram a ira com seus altos e os incitaram a zelos com suas imagens esculpidas. Aleluia. Ao ouvir isso, Deus se indignou e sobremodo abominou a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens. Glória a Deus. Dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aleluia. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico oficial. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como como um valente que o vinho excitasse. E fez recuar a golpes os seus adversários, infligiu-se a eterna a... Vamos repetir esse verso, irmãos. Aleluia. Vamos repetir. E fez recuar a golpe os seus adversários, e infligiu a eterna ignomínia. Aleluia. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a terra de Efraim. Glória a Deus. Ó Senhor, antes escolheu a tribo de Judá no monte Sião, que ele amava. Oh, glória a Deus. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos abriscos das ovelhas. Glória a Deus. De após as ovelhas e suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Glória a Deus. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Mais uma vez. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Aleluia. Esse foi Salmos de número 78. Vamos agora para Salmos de número, aleluia, 79. Glória.
a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Só Ele pode, aleluia, nos salvar, salvar nossa família. Aleluia. Ele quem fez os céus, a terra e o mar. Deus grande, Deus poderoso. Salmos de número 79. Aleluia. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos como pasto às aves dos céus, e a carne dos seus santos aos animais da terra. Aleluia. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Aleluia. Somos feitos o opróprio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão em redor de nós. Aleluia. Glória a Deus. Até quando, Senhor, indignaste-as para sempre, arderá o teu zelo como fogo. Glória a Deus. Só Deus pode. Derrama o seu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o seu nome. Aleluia. E porque eles devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Não te lembra-te contra nós das iniquidades de nossos pais. Venha depressa ao nosso encontro a tua compaixão, pois estamos muitos abatidos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação. Pela glória do seu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque de linhos as nações onde está o seu Deus, torne manifesta entre as nações a nossa vista a vingança do sangue derramado dos seus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão condenados à morte. Aleluia. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente a injúria com que te injuriar, Senhor. Aleluia, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Assim nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Em geração publicaremos os seus louvores. Aleluia. Esse foi Salmos de número 79. Agora vamos para os Salmos 80. De número 80. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Salmos de número 80. Aleluia. Salmos de número 80. Vamos lá. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guia a José como um rebanho, que está entronizado sobre os querubins, esplandece. Perante a Efraim,
Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Glória a Deus. Reabilitamos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Aleluia. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Aleluia. Glória a Deus. Tu os alimentaste com pão de lágrimas e lhes desse a beber lágrimas e abundância. Tu nos fazes objetos de escárnio entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós. Reabilitamos, ó Deus dos exércitos. Fazem resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Glória a Deus. Trouxestes do Egito uma videira, lançaste fora as nações e a plantaste. Glória a Deus. Preparaste o lugar e ela deitou no fundo das raízes e encheu a terra. Aleluia. Os montes cobrirão-se com a sua sombra e os cedros de Deus com os seus ramos. Oh, glória! Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus remendos até o rio. Porque ele derrubaste as cercas, de modo que a vindima todos os que passam pelo caminho. Glória. O javali da selva a devasta e as feras do campo alimentam-se dela. Por Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e vê e visita essa videira. Aleluia. A videira que a tua destra mantou e o sarmento que fortificaste para ti. Aleluia. Glória a Deus. Está queimada pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do teu rosto. E seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Aleluia. E não os afastaremos de ti. Vivificamos e nós invocaremos o teu nome. Reabilitamos. Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Oh, glória! Reabilitamos, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, então esse foi o conteúdo de hoje. Glória a Deus. Salmos, de número 80. Então, que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Irmãos, eu quero fazer um apelo aqui para você, irmãos. Você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida, da sua alma, da sua família. Aleluia. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, irmãos. Quem sabe, irmão, através de você, a sua família toda vai ser salva. Aleluia. Faz à frente, irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Lá no mundo não tem coisas, as coisas do mundo são... Lá quando as pessoas estão lá no mundo, tem farra, tem festa, essas coisas são mundanas, irmãos. Temos que ir para o céu, morar no céu juntamente com Deus.
Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, né? Então, venha para Jesus. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança com Cristo hoje. Deus vai perdoar todos os seus pecados, assim se você se arrepender de coração, de alma, corpo e alma e coração. Você tem que arrepender do que você fez. Entrega a sua alma, a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmão, da sua alma. Aleluia, irmãos, em nome de Jesus. Jesus está voltando, irmão. Deus, irmãos, Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único para que morresse naquela cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância. Irmãos, volta para Jesus, ou você que nunca aceitou a Jesus, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Então vamos orar, irmãos, nesse dia. Coloca sua mão no seu coração, coloca seus pedidos, tudo nas mãos de Deus e vamos orar e clamar a Deus nesse dia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, te peço licença agora, Senhor, para entrar na sua presença, Senhor, nesse dia, Pai, juntamente com esse ouvinte que está aqui juntamente conosco, aqui no canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor. Deus, visita a cada um dos inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, meu Deus. Deus, visita a minha família, Senhor, nesse momento. Aleluia, Senhor, que o Senhor continua, Pai, com suas mãos estendidas, suas mãos poderosas sobre nossas casas, sobre nossas famílias, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha alma, Senhor. Continua com as suas mãos estendidas sobre a minha alma. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Senhor, eu também te peço nesse dia, Pai. Oh Deus, liberta quem está precisando de libertação. Cura quem está precisando de cura, Senhor. Deus, levanta quem está fraco, Pai. Aleluia, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco. Levanta quem está caído, Senhor. Deus de poder e glória. Assim, Pai, como o Senhor, aleluia, fez um milagre, aleluia, meu Deus, de Lázaro depois de 4 dias. Aleluia, o Senhor também pode fazer o milagre hoje. Hoje, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, só o Senhor é Deus. Aleluia. Ô Jesus de Nazaré. Aleluia, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, também, meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Deus, que todo espírito de contenda venha lançado por terra agora. Que todo espírito de maldição, aleluia, seja repreendido agora. Todo espírito de ódio, espírito de contenda, toda legião maligna, toda obra de macumbaria, toda obra de magia negra, toda obra de amarração, toda obra que foi feita para destruir, aleluia, essa casa, seja lançada por terra e repreendida no santo nome e na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Sai toda maldição, sai todo espírito ruim, sai toda obra de macumbaria, sai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Esse foi o conteúdo de hoje e amanhã estamos de volta. Aleluia. Com mais palavra de Deus para todos os corações. Aleluia. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Não se esqueça, irmãos, de ativar o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? E você que já é inscrito, continua conosco, compartilhando para a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. Amém? A graça e a paz do Senhor a todos. Amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus.